Você não chegou aqui por acaso. Esta palavra te encontrou porque algo começou a ruir ao teu redor. A narrativa que construíram sobre você está desmoronando em silêncio. Não foi confusão o que houve. Eles não te entenderam porque nunca conseguiram te calcular. E agora, pela primeira vez, percebem que aquilo que chamaram de desvio era posicionamento. Aquilo que chamaram de excesso era autoridade e informação. Seja bem-vindo entre os ungidos, entre os separados, entre aqueles que nunca pediram permissão para carregar peso espiritual. Eles te observaram como quem encara um enigma incômodo, um problema sem solução aparente. Teu silêncio os inquietava mais do que gritos. Tua intensidade os colocava diante de algo que não sabiam nomear. Onde você se recolhia, eles viam ameaça. Onde você calava, eles imaginavam perigo. Porque o mundo teme o que não consegue prever. E você nunca foi previsível. Você era profundo demais para mentes rasas, lúcido demais para ambientes que sobrevivem de ruído. Teus movimentos pareciam estranhos aos olhos deles. Um dia presente, no outro distante. Um foco que surgia do nada, cortes que não pediam explicação, mudanças de rota que ninguém entendeu. Eles chamaram de aleatório aquilo que era direção. Chamaram de instável aquilo que era leitura espiritual. Você não estava perdido. Estava ouvindo os sinais que eles jamais perceberam. Mas quem anda por percepção avançada sempre será acusado de incoerência por quem vive de superfície. E então vieram os cochichos, os olhares atravessados, a frase baixa dita no canto da sala. Algo nele está errado. Algo nela não bate. E como não sabiam decifrar tua essência, colaram em você o rótulo mais barato que existe. Loucura! Esse selo sempre foi usado quando a ignorância encontra algo maior do que consegue suportar. Não era diagnóstico, era defesa. Não era verdade, era medo, disfarçado, escolhido. Tocar no like não é um gesto comum. É um selo espiritual. É dizer ao céu, eu reconheço essa palavra como minha. Se isso ecoou na ferida que ninguém viu, se confirmou algo que você nunca soube explicar. Marca agora esse like. É aliança, é concordância, é você dizendo, não era loucura, era discernimento. Aqui está a raiz de tudo, e você sempre soube. Eles não te compreenderam, então te julgaram, não porque você tivesse errado, mas porque eles estavam atrasados. A tua mente corria à frente, teu espírito captava antes. E quando alguém vê antes, paga o preço de ser isolado no presente. Mas escuta com atenção agora, o tempo virou, o mesmo olhar que te estranhava começa a vacilar. O mesmo riso que te diminuía, perdeu firmeza. Porque o que era chamado de loucura, começa a se revelar como estratégia. E a revelação que fecha este capítulo é simples e devastadora. Você nunca foi confuso. Você foi convocado cedo demais para um nível que eles só agora começam a enxergar. O céu te separou antes que o mundo pudesse te rotular corretamente. E agora, enquanto eles tentam reorganizar a história, você permanece em pé, intacto, sabendo quem é, o chamado que eles não esperavam, já estava sobre você desde o início. E ele acaba de ser ativado. Chamaram você de louco porque você se movia em uma frequência que eles não conseguiam alcançar. Quando a percepção de alguém corre à frente do grupo, o grupo não desacelera para aprender. Ele acusa, é mais confortável desacreditar o mensageiro do que admitir a própria cegueira. E assim fizeram com você. Não porque havia erro em tua leitura, mas porque tua consciência já operava em outro nível, enquanto eles ainda discutiam a superfície. A história sempre repetiu esse padrão. Mentes que enxergam antes são tratadas como desvios, até que o tempo as transforme em referência. O que hoje é chamado de genialidade, quase sempre foi ontem chamado de exagero, de perigo, de instabilidade. O mundo tem esse hábito estranho, de resistir ao que o ultrapassa. Você apenas entrou cedo demais em uma sala onde ninguém ainda tinha aprendido a ouvir. Você percebia o todo enquanto eles analisavam fragmentos, lia o ambiente enquanto eles se distraíam com o ruído. E isso cria desconforto, porque quando alguém percebe além, expõe a limitação dos outros sem dizer uma palavra, então eles escolheram o caminho mais fácil. Em vez de humildade, rótulo, em vez de estudo, julgamento, é mais simples dizer ele é estranho do que confessar. Eu não entendo,
não te observaram para aprender, te observaram para se proteger, transformaram tua profundidade em sintoma, tua lucidez. Em ameaça, tua leitura em desordem. Diagnosticar foi a maneira que encontraram de não ter que crescer, porque estudar você exigiria silêncio, atenção, reconhecimento de que havia algo ali que eles não dominavam. E isso o ego raramente suporta. O riso que você ouviu nunca foi sinal de superioridade. Foi máscara. A gargalhada quase sempre esconde insegurança quando nasce diante do incompreensível. Eles riam para não tremer. Brincavam para não admitir o incômodo. Porque no fundo sabiam que você via algo que eles ainda não conseguiam nomear, e quem sente isso primeiro costuma atacar para não ser exposto. Aqui está a verdade que o céu faz questão de registrar. Você nunca foi fora de si. Você estava à frente. E quem anda à frente sempre carrega o peso de ser chamado de errado até que o tempo prove o contrário. Mas o tempo está começando a alinhar as peças. O que antes parecia deslocado agora começa a fazer sentido. O padrão oculto emerge e quando ele se revela, o rótulo cai por Terra, Filho de Deus, inscrever-se. Aqui é assumir a missão, não é seguir um canal, é responder a um chamado. Você não foi separado para viver no ruído da multidão, mas para caminhar com clareza quando tudo confunde. Ao se inscrever, você diz: eu aceito ser guiado, mesmo quando poucos entendem. Esse caminho não é popular, mas é preciso, e você já está nele. A virada profética deste capítulo é clara. Aquilo que tentaram usar para te diminuir será exatamente o que te distinguirá. Porque o que nasce da percepção avançada não morre com a opinião alheia, e agora o mesmo mundo que te chamou de louco começa a perceber que estava apenas atrasado. Você nunca reagiu às cenas, você sempre leu padrões. Enquanto eles se encantavam com a superfície, você sentia o deslocamento no ar. Algo mudava antes de mudar. Um peso surgia antes do colapso. Você percebia a tempestade ainda no silêncio, quando só havia nuvens bonitas no céu deles. E por isso, seus movimentos pareciam precipitados para quem só. Acorda quando o estrondo já quebrou tudo? Você escutava a mudança de tom quando ninguém mais dava importância. Uma frase ligeiramente diferente, uma pausa longa demais, um entusiasmo que não vibrava de verdade. Onde chamavam de detalhe irrelevante, você via informação, porque discernimento não nasce de exagero, menos nasce de atenção. E a tua atenção sempre foi treinada pelo espírito, não pelo ruído. Um sorriso forçado nunca passou despercebido aos teus olhos. Você sentia quando algo era ensaiado, quando a emoção não acompanhava a fala. Enquanto os outros chamavam de educação, você registrava como alerta. Não por paranoia, mas porque teu espírito sabia diferenciar verdade de performance. Você não se deixava enganar por gestos bonitos quando a energia não confirmava. Histórias mal contadas sempre te incomodaram. Uma versão que não batia com a da semana passada. Um detalhe esquecido. Uma justificativa que mudava conforme a pressão. Para muitos, isso era irrelevante. Para você, era padrão quebrado. E padrão quebrado nunca é acidente. É sinal de algo desalinhado, tentando se sustentar. Promessas que soavam bem demais também não te seduziam. Você ouvia quando a fala vinha decorada, quando faltava presença no compromisso. Não era pessimismo, era leitura espiritual. Porque palavras verdadeiras carregam peso. E você sempre soube reconhecer quando esse peso não estava ali. Você nunca precisou de explosões para acreditar. Bastava a fumaça, um leve cheiro de algo errado já era suficiente para você se mover. Eles exigiam provas gritantes, escândalos, quedas públicas. Você não. Você entendia que quem espera o caos para agir geralmente chega tarde demais. Por isso seus cortes eram cedo, suas decisões eram rápidas, sua retirada era silenciosa, ungido. Os comentários não são espaço vazio, são altar. Escreva o que o espírito está trazendo à superfície agora, um padrão que você percebeu, uma saída que você fez sem explicação, um livramento que só o tempo confirmou, ou apenas declare: eu confio no discernimento que Deus me deu. Quando você escreve, você rompe o silêncio que tentaram usar contra você. E aqui está a verdade que agora começa a ecoar. O que chamaram de decisões repentinas era apenas você agindo antes que o estrago fosse visível.
Você não fugia. Você se adiantava. Não por medo, mas por clareza. E a clareza sempre parece exagero para quem ainda está confuso. A revelação que sela este capítulo é profunda. Você não foi intenso demais. Você foi atento demais aí para um mundo distraído. E agora, quando os sinais que você percebeu começam a se materializar diante deles, o silêncio toma conta. Porque o que você viu primeiro, eles só estão começando a enxergar agora. A tua independência sempre foi o ponto de tensão. Não era o teu silêncio que os incomodava menos. Era o fato de que ele não podia ser controlado. Pessoas previsíveis são fáceis de conduzir. Pessoas que reagem como o grupo reage são simples de manipular. Mas você nunca dançou conforme a música emocional do ambiente, e isso desestabiliza qualquer sistema que sobrevive de controle invisível. Quando todos entravam em pânico, você permanecia inteiro. Quando o medo se espalhava como incêndio, você observava, não porque fosse frio, mas porque não entregava teu centro emocional ao caos coletivo. E quem não entra no pânico quebra o script. Quem não reage como esperado, tira o poder de quem manipula emoções para governar decisões. Você também nunca explicou cada passo para ser aprovado. Enquanto outros justificavam movimentos, pediam permissão, buscavam validação, você simplesmente se movia. E isso retirava deles a alavanca, porque quem não precisa explicar tudo não pode ser facilmente pressionado. Sua autonomia era um território que eles não conseguiam invadir. Chamaram isso de loucura porque não suportavam chamar de independência. Era mais confortável desacreditar do que admitir que você não precisava do aval deles para existir. Sua liberdade expunha a prisão emocional em que muitos estavam, e ninguém gosta de encarar a própria cela quando alguém ao lado anda livre. Você não era caótico. Você era inalinhável ao jogo deles. Não se deixava levar por chantagens emocionais, por climas forçados, por urgências artificiais. E isso gera raiva em quem sobrevive manipulando reações. Porque manipuladores não temem o barulho, temem o silêncio lúcido. Temem quem observa sem se contaminar. E então algo começou a mudar. O riso deles perdeu naturalidade. As piadas ficaram tensas, os cochichos ganharam nervosismo, porque quando a manipulação falha, o medo aparece. Eles perceberam que não tinham acesso ao teu interior, não sabiam como te mover, não sabiam como te dobrar, e isso os deixou expostos. Aqui está a virada deste capítulo. Eles nunca temeram tua desordem, temeram tua liberdade, porque uma mente livre é ingovernável por sistemas frágeis, e agora que você entende isso, a guerra interna se encerra. Você não precisa mais se perguntar por que incomodava tanto. Sua independência sempre foi um sinal de que você estava fora do alcance deles. E isso, desde o início, era a tua força. Chega um momento em que a verdade não pede mais defesa. Ela simplesmente se repete até ficar impossível de ignorar. Aquilo que você alertou começou a acontecer, um por um, diante dos olhos de quem riu. Situações que você evitou se tornaram armadilhas visíveis. Decisões que você recusou explodiram nas mãos deles. E em silêncio, a realidade começou a confirmar aquilo que você já sabia antes do barulho. Você não precisou anunciar nada, não levantou a voz, não cobrou reconhecimento. Os fatos fizeram o trabalho por você. As mesmas pessoas que diziam que você exagerava passaram a viver exatamente os cenários que você enxergou à distância. E então, o incômodo mudou de lugar. Já não era mais sobre você ser estranho. Era sobre você estar certo. As pessoas que você manteve longe revelaram o que carregavam. Com o tempo, máscaras caíram sem que você precisasse puxá-las. O que você percebeu cedo demais se tornou evidente tarde demais para eles. E cada confirmação era como um selo silencioso dizendo: teu discernimento não falhou. Ele apenas chegou antes. Os riscos que você se recusou a assumir foram assumidos por outros com pressa e emoção. E o resultado veio como sempre vem quando não há leitura, apenas impulso. O estrago foi público. A perda foi concreta e o que chamaram de coragem se mostrou imprudência. Enquanto isso, suas escolhas, feitas com calma e precisão, começaram a produzir estabilidade, não sorte, não coincidência. Resultado. Então ficou claro, o que parecia aleatório era cirúrgico.
O que parecia confuso era cálculo. Você não se movia por impulso, mas por leitura. Cada passo tinha motivo, ainda que não explicado. Cada pausa tinha função. Cada corte tinha direção. A tua estratégia nunca gritou. Ela apenas funcionou. E aqui está a revelação que muda tudo. Você nunca esteve em desordem. Você operava em silêncio. Porque estratégias verdadeiras não pedem aplauso enquanto estão sendo executadas. Elas pedem foco, e agora, quando o padrão se revela inteiro, até os mais resistentes começam a perceber que não era loucura. Era inteligência vestida de discrição. O céu permite este momento não para te inflar, mas para te firmar. Porque quando a verdade se prova sozinha, você não precisa mais explicar quem é a tua trajetória, começa a falar por você. E o que eles chamaram de caos. Era apenas uma mente disciplinada operando em um nível que eles ainda não sabiam acessar. Chegou a hora de você parar de se explicar internamente. A tua força nunca foi viver pela emoção do momento, mas pela leitura do conjunto. Enquanto muitos decidem pelo que sentem agora, você sempre decidiu pelo que isso se tornaria depois. Você não avaliava cenas isoladas, você observava recorrências, né? Onde eles viam episódios, você via trajetórias. Onde eles reagiam, você calculava. A tua mente, ele nunca funcionou no improviso. Ela escaneava, comparava, pesava. Você ouvia palavras, mas conferia ações. Observava promessas, mas media constância. Pequenas incoerências nunca passaram despercebidas, porque você entendia que a verdade se sustenta no tempo, não no discurso. Isso não te tornava desconfiado, te tornava lúcido. Enquanto muitos jogavam damas, você já posicionava peças como em um tabuleiro de xadrez, não por frieza, mas por visão. Você sempre soube que cada movimento cria consequências e que decisões emocionais custam caro no longo prazo. Por isso parecia lento às vezes, por isso parecia distante. Você estava calculando os cenários enquanto outros apenas reagiam ao estímulo mais recente. Você também entendeu algo que poucos aceitam: corrigir as pessoas consome energia demais. Mostrar que estão erradas antes do tempo gera resistência, não aprendizado. Então você deixou que acreditassem na história errada. Não por covardia, mas por economia espiritual. Porque quem vê cedo demais não desperdiça força tentando convencer quem ainda não está pronto para enxergar. E aqui está a instrução clara que o céu te entrega agora. Confie no teu processo mental. Não se desculpe por ver antes. Não se envergonhe por precisar de menos drama para decidir. Você não adivinhava. Você calculava, não era palpite. Era leitura, não era frieza. Era estratégia. A virada deste capítulo é um alinhamento interno. Você não precisa mais diminuir sua forma de pensar para parecer acessível. Sua mente funciona como sistema porque foi treinada para isso. E sistemas não pedem permissão para operar. Eles apenas entregam resultado. A partir de agora, você não reage ao mundo, você o lê. E quem lê com clareza sempre chega antes. A tua distância nunca foi fuga, foi escudo. Enquanto muitos confundiam presença constante com lealdade, você entendeu cedo que observar de fora revela mais do que se misturar demais. O teu recuo não era antissocial, era coleta de dados. Você precisava enxergar o todo, sem ser arrastado pela corrente emocional do ambiente. E isso te protegeu mais. Vezes do que você consegue contar, você entrava nos lugares para ver, não para ser visto. Enquanto outros disputavam atenção, você lia a sala, observava quem interrompia sempre que a verdade se aproximava. Quem espalhava histórias com prazer, quem mentia com fluidez excessiva, quem vestia confiança como figurino. Você não anotava mentalmente por malícia, mas por sobrevivência. Porque discernir pessoas é uma forma de preservar o chamado. Provocações nunca te dominaram. Você sabia que há pessoas que vivem de reação alheia como combustível. Precisam do teu desequilíbrio para se sentirem no controle. E você se recusou a alimentá-las. Ficava calmo quando tentavam te tirar do eixo. Silencioso quando esperavam explosão. Isso os enfraquecia, porque manipuladores passam fome diante de quem não
reage. Você não entregava o volante da tua mente à raiva, nem ao medo. Quando algo te atingia, você pausava, processava, deixava a emoção passar antes de decidir. Essa pausa era vista como frieza por quem vive lembrar instantâneo, mas era exatamente ali que tua força se consolidava. Você escolhia responder, não reagir. E isso muda tudo. A disciplina emocional que você construiu não nasceu do conforto, nasceu da dor, de ter aprendido, muitas vezes da forma mais dura, que reação impensada custa caro, que palavras soltas não voltam, que decisões feitas no calor do momento criam consequências longas. Então você se treinou silenciosamente e esse treino te deu vantagem. Existe um momento em que a narrativa sobre você começa a cair sozinha. Aquilo que chamaram de loucura, exagero ou instabilidade revela-se. Com o tempo, discernimento, estratégia e leitura de padrões, e é exatamente para pessoas com esse tipo de mente que o caminho dos escolhidos foi criado. Este não é um curso emocional, nem motivacional. É um treinamento profundo de clareza, posicionamento e governo interior, onde você aprende a entender o chamado sem romantizar, afirmar identidade e limites no selo de Deus, com consagração, jejum, salmos e alinhamento do lar, a dominar a guerra invisível com oração objetiva. Silêncio e autocontrole, para não entregar reação como moeda, agir com precisão em portais e profecias, sabendo quando falar, quando calar e quando se retirar, e a estruturar a herança do reino como provisão para a missão, não como sobrevivência emocional. Esse processo vem acompanhado de todos os bônus estratégicos, o PDF, os 7 selos espirituais e suas ativações, a meditação de blindagem, espiritual noturna para estabilizar mente e emoções, a meditação do portal 333 para alinhamento profundo, o ritual de selamento com azeite em PDF, vídeo para proteção do ambiente e acesso ao grupo fechado no Telegram Selados, onde há acompanhamento real, constância e pertencimento. Importante, se você já comprou o audiolivro, entra no curso com 33% de desconto. Se você já é aluno do curso e deseja o audiolivro, também recebe 33% de desconto. Isso é progressão consciente, não coincidência. A decisão agora é objetiva, continuar tentando se explicar para quem nunca quis entender ou aprender a se mover com clareza, estratégia e autoridade silenciosa. Vá ao comentário fixado e clique no link. Aqui está a revelação deste capítulo. Sua distância não te isolou, te preservou. Sua calma não te esfriou, te fortaleceu. Enquanto outros se perdiam em conflitos desnecessários, você mantinha clareza. E clareza é proteção espiritual. Agora você entende que não precisa se justificar por não reagir como esperam. Sua disciplina emocional sempre foi uma armadura invisível. E quem aprende a usá-la atravessa guerras sem sangrar. A virada não veio com confronto, veio com lucidez. Você nunca precisou levantar a voz para expor ninguém, porque a verdade se desmonta sozinha quando encontra perguntas certas. Enquanto outros brigavam, você perguntava: como isso mudou? Quando isso mudou, por que a versão agora é outra? Perguntas simples, ditas com calma, são lâminas invisíveis para quem vive. De narrativa falsa, você observava o corpo reagir antes da boca responder, o tropeço na fala, a defensiva repentina, o tom que subia sem necessidade. Você não precisava acusar, o próprio desconforto deles falava. Histórias começavam a ser rearranjadas no meio da frase, detalhes surgiam tarde demais, contradições se acumulavam e você apenas permanecia ali, presente, inteiro, sem pressa. Quando a verdade tocava o ponto certo, eles tentavam inverter. Diziam que você estava interrogando demais, que estava sendo intenso, que estava desconfiado. Esse é o último recurso de quem perdeu o controle da própria mentira. Atacar a clareza do outro. Mas você não recuava, não avançava, apenas sustentava o silêncio que deixava tudo evidente. Você nunca buscou justiça barulhenta, não queria humilhar, nem vencer debates. A tua justiça sempre foi limpa, tranquila, inevitável. Porque a luz não precisa empurrar a escuridão menos. Basta acender. E quando a luz chega, o falso não aguenta permanecer inteiro. Ele se
fragmenta, se confunde, se denuncia sozinho. O mais impressionante é que você não precisou expor ninguém publicamente. A própria dinâmica se encarregou disso. Pessoas começaram a perceber incoerências, situações passaram a não fechar. Confiança se dissolveu sem que você movesse um dedo. Porque quando alguém não pode mais te enganar, perde também o poder sobre a narrativa. Aqui está a justiça silenciosa que sela este capítulo. Você não venceu porque foi mais agressivo. Venceu porque foi mais claro, a tua presença desmontou mentiras sem violência. A tua calma fez histórias falsas desmoronarem sem escândalo. E agora, o que antes era sussurro, começa a se tornar percepção coletiva. A verdade encontrou espaço. E quando isso acontece, não há mentira que sobreviva por muito tempo. Eles chamaram tuas saídas de exagero, disseram que você reagia demais, que via problema onde ainda não havia nada visível. Mas o tempo fez o que sempre faz com quem enxerga cedo. Confirmou. Aquilo que você percebeu como alerta era, na verdade, sistema de aviso. Não era medo, era preservação. Não era drama menos. Era sobrevivência inteligente. Você se afastou por inconsistências mínimas que ninguém levou a sério. Um tom que mudou, um compromisso que perdeu verdade. Um detalhe pequeno demais para gerar alarde, mas grande o suficiente para acender tua percepção. Enquanto esperavam provas públicas, você se movia no privado, e isso te salvou. Porque quem espera o colapso para agir geralmente já tá dentro dele. Você nunca foi impulsivo. Foi preventivo. Suas decisões vinham antes do caos virar consenso. Você se retirava quando ainda dava tempo. Ajustava rotas quando os outros ainda defendiam promessas vazias. Não porque fosse pessimista, mas porque entendia uma regra simples. Palavras são baratas, padrões são caros, e você sempre confiou nos padrões. Houve vezes em que saiu sem explicação, sem fechamento, sem discurso final. Isso incomodou, porque o mundo gosta de controle emocional, de finais dramatizados, de despedidas que alimentem o ego, mas você não negocia com desrespeito. Não precisa de encerramento com quem já quebrou o alinhamento. Sua saída era a resposta, clara, definitiva, limpa. Agora a promessa se revela com nitidez. A tua vantagem não é intensidade emocional, é foresight. Você vê antes, decide antes, age antes, e isso te torna inalcançável para quem vive no improviso e na manipulação. Quem tenta te prender em jogos tardios sempre chega depois que você já saiu do tabuleiro. A virada profética deste capítulo é um descanso interno. Você não precisa mais se justificar por ter ido cedo demais. O cedo era o tempo certo para você. Enquanto outros ainda tentam entender o que aconteceu, você já está em segurança, inteiro, em outro nível. Porque quem confia nos padrões não precisa viver de explicações. E a tua precisão silenciosa continuará te colocando sempre um passo à frente. Agora tudo se encaixa. O que antes parecia peso começa a se revelar como vantagem. Você entendeu algo que poucos ousam aceitar. Ser subestimado é uma posição estratégica. Enquanto te viam menor, você observava maior. Enquanto achavam que te conheciam, você mantinha partes intactas, invisíveis, fora do alcance. Não foi acaso. Você permitiu a subestimação porque ela faz as pessoas se revelarem sem cautela. Você aprendeu que explicar demais enfraquece a posição, que justificar cada silêncio entrega terreno. Então aceitou ser mal interpretado, não por orgulho, mas por inteligência espiritual. Quem precisa explicar tudo perde o controle da narrativa. Você escolheu o oposto. Deixou que acreditassem na versão errada, enquanto você seguia operando na certa. E isso te deu vantagem. Até o teu humor foi mal lido. Chamaram de frieza aquilo que era honestidade crua. Você nunca suavizou a realidade para conforto alheio. Não porque fosse duro, mas porque se recusava a viver de ilusão. A verdade sempre foi direta em você. E quem vive de fantasia costuma se ofender com... Quem enxerga sem filtro, houve momentos em que você sumiu. Não por ferida emocional, mas por estratégia. Você se retirou para recalibrar, observar a distância, reconstruir em silêncio. Enquanto alguns pensavam que você tinha desistido, você estava se reposicionando, porque desaparecer no tempo certo preserva a energia
e devolve clareza. Você nunca se perdeu. Você se reposicionou e agora vem a declaração final, aquela que sela tudo o que foi vivido. O que chamaram de loucura nunca foi caos. Foi inteligência operando em invisibilidade. Foi precisão usando o silêncio como manto. Foi estratégia disfarçada de estranheza para não ser copiada nem sabotada. Eles só perceberam tarde demais porque nunca tiveram acesso ao nível em que você pensava. A comissão está clara. Não diminua mais a tua mente para caber em salas pequenas. Não traduza mais tua visão para quem não tem estrutura para recebê-la. Mova-se com calma, com autoridade, com a certeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. O mundo pode continuar chamando de estranho. Você já sabe a verdade. A tua clareza não precisa de aplauso. Ela precisa apenas continuar avançando. E assim você segue, sem pedir licença, sem explicar demais, sabendo que aquilo que parecia invisível agora sustenta cada passo. A estratégia foi revelada, a ativação aconteceu e você finalmente anda inteiro, consciente de que a tua chamada loucura sempre foi, desde o início, genialidade em estado puro.